Bom, então nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Rafael Cabral, né? Que será que ele falhou no gol de ontem, né? Diante do Souza e muita gente criticando ele, e até eu, né? Dei uma cutucada ontem. Será que ele realmente merece sair do Cruzeiro? O que eu penso, né, sobre o Rafael Cabral? Que, sem dúvida, se você for analisar em 2024 um recorte dele, excelente. Acho que é o melhor início de temporada dele desde 2022, né? Realmente vivendo uma fase muito boa. Até contra o próprio Souza, pegou bem algumas bolas ali que, pô, num gramado daquele, né? Uma bola, uma chuva, uma bola molhada, realmente não ajudou muito. E fez ainda assim boas defesas, só que será que é um atleta que chega, por exemplo, para ficar no Cruzeiro nos próximos muitos anos? Enfim, vou comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Tadeu, um nome que vários torcedores já tinham falado dele, já tinha cogitado no ano passado. Será que ainda poderia ser viável? Qual que é, por exemplo, a multa rescisória dele com o Goiás, que até o Santos chegou a fazer uma proposta nos moldes que o Cruzeiro tem feito para jogadores. Será que eu contrataria um goleiro? Vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Muito obrigado aí por termos passado dessa marca de 42 mil inscritos aqui no YouTube. Quem puder deixar seu like, se inscrever, ajudar a gente a chegar a 43 mil, com certeza nos ajuda bastante. Bom, então eu vou deixar aqui para vocês, né, sobre o Rafael Cabral, que no gol de ontem contra o Souza, eu diria que o que mais poderia ter razão, né, foi realmente no primeiro, que é claro, né, a bola veio ali por cima e tudo mais, ele tenta até encostar, a bola meio que bate na trave e volta para o meio da área e o jogador do Souza vai lá e marca o gol. Na minha opinião, não foi um erro apenas do Rafael Cabral, tá? É óbvio que depois de um jogo vai querer culpar todo mundo e tudo mais, só que assim, foi um erro do Rafael Cabral, foi um erro, por exemplo, ali da zaga, né, que poderia ter tirado, e de cabeça que agora eu não estou lembrando quem que estava naquela bola, eu acho que era o Machado e o Neres, enfim, só que, pô, o jogador do Souza domina a bola e ainda dá tempo de finalizar, né, era basicamente ali 3 contra 1, num raio dentro da pequena área, 5 do Cruzeiro contra 2 ou 3 do Souza, e assim, vai lá e leva aquele gol. Rafael Cabral poderia sim ter dado um tapa, né, para tirar ou para ir para o escanteio, poderia, mas não diria que foi um erro assim, nossa, igual foi aqueles duelos contra o Atlético Mineiro, né, que na minha opinião o Rafael Cabral começou a ficar muito queimado, foi justamente por conta disso, né. É óbvio que tem alguns pontos importantes, igual eu falei aqui, né, depois de uma eliminação como essa, vai realmente arrumar algum culpado e tudo mais. Eu já até comentei sobre isso, eu acho que o Cruzeiro não deveria ter jogado no estado que estava aquele gramado, né? Porque é difícil você fazer uma análise quando o gramado está daquele jeito, porque os jogadores foram contratados para jogar futebol e não, por exemplo, jogar altinha, né? De ficar levantando a bola e ter que ficar tocando num gramado totalmente alagado. Acho que o Cruzeiro não entendi realmente. Eu acho que os jogadores foram muito humildes, para falar bem a verdade, de querer e ter começado aquela partida, algo que nem o Cuiabá fez, e o Cruzeiro foi lá e teve a coragem de fazer e começar aquele jogo, né? E assim, outra questão também, né? Eu também senti que os jogadores do Cruzeiro, apesar de estar num gramado terrível, né? Que eles não foram contratados para fazer isso, eles vão lá e parece não demonstrar vontade nenhuma, sabe? Porque tudo bem, o Cruzeiro jogando fora de casa, um gramado daquele, um empate, né? Jogando com regulamento debaixo do bolso, né, do braço, é o mais ideal. Era muito lindo na prática, na teoria, mas na prática, para o Souza ir lá e fazer um gol, já estava meio que pintando isso desde aquele chute, né, que o cara dá um giro sensacional, acho que no Marlon ali, no zagueiro, que estava improvisado o Machado também, e bate e a bola vai na trave. Aquilo ali já foi um sinal claro de que o Cruzeiro poderia levar um contra-ataque, um gol, que foi assim, né, o primeiro gol do Souza. E hora nenhuma eu senti que os jogadores do Cruzeiro eram os melhores ali, né, hora nenhuma parecia que eles ganhavam por 50 vezes mais do que um jogador do Souza. E olha lá, né? 50, 100, 200 vezes mais, dependendo. E não parecia que era realmente um jogo ali parelho, né? Se fosse, por exemplo, um Cruzeiro Internacional num jogo alagado. Os dois times jogando a mesma coisa, né? O mesmo futebol. Na minha opinião, passou essa impressão, né? De que o time em si não estava entregando ao máximo daquilo que poderia. O Cabral foi o único errado no jogo, então, Gustavo? Não. Teve, na minha opinião, um erro sim, não tem como falar que ele não errou naquele primeiro gol, que ele poderia fazer alguma coisa. No segundo, sinceramente, apesar de ser uma bola que foi por cima e tudo mais, mas pô, já estava 1 a 0, nem vou focar nisso, foi um belo chute mesmo do jogador, eu acho que não tinha muito o que fazer não.
mas no primeiro que eu fiquei um pouco revoltado. Não coloco toda a culpa no Cabral, não acho que sair ele é a solução, só que a grande questão que eu vejo é o seguinte, é óbvio que o Rafael Cabral, desde quando ele chegou no Cruzeiro, sabia que ia ter essa comparação sempre com o Fábio, né? O Fábio nunca errava, então, Gustavo? Não é bem assim, só que a quantidade de vezes que ele errava era baixíssima, e acaba que essa questão do Rafael Cabral ter falhado naquele gol do Hulk, né, do meio de campo, e depois naquele que foi no estadual de uma bola lá no tiro de canto, né, isso aí deixa a torcida do Cruzeiro muito revoltada. O Rafael Cabral sempre, quando ele fizer algum erro, a torcida vai, no fundo, lembrar daqueles lances e ficar bravo até hoje. Ou, por exemplo, alguns lances que às vezes ele vai tocar, escorrega, erra algum passe muito estranho e tudo mais. Acontece, no último jogo contra o Democrata mesmo, ele foi pegar uma bola, soltou ali numa condição terrível do gramado, né? Deu uma falha, mas não saiu o gol, então ninguém lembra. Mas eu diria que, tecnicamente, é um jogador excelente, não tem muito o que falar. Só que, sei lá, cara, eu acho que essa cobrança assim toda em cima dele e também ele falhando em alguns jogos, eu acho que o Rafael Cabral, na minha opinião, vai acabar chegando uma hora que ele não vai acabar saindo. Tipo assim, vai sair e no longo prazo a torcida vai ser grata a ele. Mas por agora eu acho que o filme dele para ele ficar queimado é muito, muito rápido, sabe? Porque tem jogos que ele realmente pega tudo, ele é uns 5, 6 jogos, é um dos melhores goleiros do mundo, vai lá, falha e, nossa, a torcida vai ficar revoltada com ele. Não sei até que ponto, né, um jogador também aceitaria ouvir esse tanto de crítica e ficar numa boa, é realmente complicado. Não acho que ele tem que sair, mas que tem que melhorar em alguns quesitos, isso é óbvio, né? Quem é que não tem que melhorar? Mas coloco a culpa dele no primeiro gol? Não nele, mas eu coloco nos três, né? Acho que é no Neres e no Machado, que estavam naquela bola, que a bola bate na trave, e no Rafael Cabral, né? Pô, ele vai andando ali pra trás, não consegue encostar na bola, realmente foi uma pena. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, ou acho que eu tô errado aqui também, de falar que manter o Rafael Cabral. Enfim, é mais fácil, né, para vocês comentarem aqui embaixo do que eu. Eu que não vou vir aqui falar com a minha cara que, nossa, o Rafael Cabral tem que sair. Até porque não é a verdade. E apesar na hora da raiva, né, que eu falarei isso, passando ali um tempo eu penso que não. Mas mesmo assim eu fiquei bem chateado, fiquei bem revoltado. Pode ir lá no meu Twitter, lá no Instagram, que eu deixei bem claro disso. Dei uma zoada ali no Rafael Cabral, sim, mas eu diria que não é a culpa total dele, né? Mas tem sim que melhorar em alguns pontos e lembrar, sempre quando ele falhar, vai ficar sem essa memória, tanto agora desse duelo contra o Souza, quanto também daquele último, né, que foi contra o Atlético Mineiro. Mas essa condição aqui é difícil até demais, né, de culpar os jogadores. Deveriam sim ter entrado com mais vontade, de ter em mente, né, que está jogando pelo Cruzeiro e fazer logo um gol ali, igual o Arthur Gomes, o Dineno teve alguma chance de chutar e não fez o gol. Mas o gramado também teve uma condição terrível, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, e para terminar aqui agora, então, eu quero falar sobre o Tadeu, né? Que é um goleiro que a torcida já pediu várias vezes e tudo mais. Acho um goleiro muito bom, sim, mas que também falha, também tem críticas, tá? O goleiro é uma função muito complicada, não tem como ser o melhor jogador da sua posição e mesmo assim você vai receber críticas. O Tadeu vive uma fase muito boa no Goiás, tá aí então indo para essa é a quinta temporada, né, consecutiva, sexta, melhor dizendo, desde 2019 na equipe, jogou 3 anos na Série A e agora indo para o segundo dele na Série B. E assim, um goleiro que já foi procurado no ano passado, foi especulado pelo Santos, foi procurado de forma oficial e acabou que o Goiás sempre pediu uma compensação financeira bem elevada, que seria na casa dos 10 milhões de reais, 8, 10 milhões para liberar o goleiro, e até o Santos chegou a oferecer, né, de acordo, até perguntei pro meu irmão, que ele torce pro Goiás, tem um canal aqui dele também, que é o Goiás News, vão lá se inscrever também, e aí o Tadeu então recebeu essa proposta do Santos, pagando uma compensação financeira pelo empréstimo e uma opção de compra, igual o Cruzeiro tem feito, né, no mercado, por exemplo, 2 milhões de reais pelo empréstimo e uma opção de compra de 5, 10 milhões de reais, enfim, e mesmo assim o Goiás não aceitou, só aceitaria se fosse um valor 100%, né, pelo goleiro. Enfim, não acho que seja um goleiro ruim, não acho, por exemplo, que saiu o Rafael Cabral, entrou o Tadeu, vai resolver todos os problemas do Cruzeiro, não vai ser bem assim, até porque é normal, né, você ver, se você for analisar o que o Cruzeiro tá passando, o que o São Paulo passou, depois que saiu o Rogério Ceni, cara, o São Paulo ficou uns 5 anos até achar um goleiro razoável, né, até hoje eu diria que tá nessa procura, de achar um goleiro de jogar 2, 3 anos seguidos, sem gerar críticas. O Cruzeiro até que com o Cabral foi mais rápido, porque estava na Série B, subiu, fez uma temporada passada, no geral, boa, mas teve essas falhas, e assim, não acho que trazer o Tadeu seria a solução. Quem que é melhor, né? Eu sinceramente não sei dizer se o Rafael Cabral ou o Tadeu, quem dos dois são melhores. O Rafael Cabral já fez ótimas partidas também pelo Cruzeiro, só que o Tadeu tem sido mais constante, né? E por uma equipe que também gera mais chances de gols do que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve até uma zaga muito boa no ano passado. O Tadeu, então, ano passado pelo Goiás, 65 jogos, 2022, 60 partidas, e nessa temporada 10 jogos, tem contrato até o final de 2026. Lembrando que o salário dele não é alto, tá?
tenho quase 100% de certeza que não passa ali de 200 mil, 180 mil por mês, e bem diferente do que é do Rafael Cabral. Se eu não estiver enganado agora, o Cabral na Série B já tinha quase 300 mil, 350 mil de salário, né? Mas enfim, tem um salário alto, merece, porque tá aí do clube desde a Série B, mas tem gerado essas críticas. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Traria um novo goleiro? Se não, o que você tem a dizer sobre o Tadeu e o Rafael, né? E essa triste eliminação. É até difícil, né? Falar sinceramente. Nem deixei um roteiro muito pronto aqui não, mas não diria que é a culpa só. Acho que com o tempo ele vai aceitando, né, esse fato da eliminação, porque não é só ser eliminado da Copa do Brasil. O Cruzeiro dificilmente ganharia a Copa do Brasil esse ano, mas era uma chance, né, ali de chegar, quem sabe, numas quartas de finais, oitavas. O Cruzeiro já estava com um elenco grande, assim, na minha opinião, de não ter o risco, né, de chegar, por exemplo, longe na Sul-Americana, na Copa do Brasil e cair no Brasileiro, porque não vai estar focado, não vai ter elenco, né? Eu acho que não. Mas agora o foco então fica na na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, e essa reta agora, o final do Campeonato Mineiro. Enfim, quem sabe, né, não seja até melhor para o Cruzeiro focar 100% na Sul-Americana. Às vezes tem maus que vêm para bem, né? Tomara que esse seja o caso do Cruzeiro, mas infelizmente perder para o Souza foi muito ruim. Fora essa questão financeira, né? O Cruzeiro tivesse passado e jogado a outra fase, né, que a segunda fase também não são adversários difíceis, poderia colocar quase 6 milhões no cofre, né? Pô, quase o Vidialba aí você ia pagar em 2 jogos muito fáceis. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Nos vemos aí numa próxima. O vídeo hoje também, esse aqui é o segundo, então amanhã saindo por volta de 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Valeu!